Podemos Boa. começar. Então tá bom, pessoal. Bom dia. Hoje a aula vai ser comigo, tá? O professor Vitor. A Karine vai estar junto com a gente, vai estar interagindo no chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá, que aí ela responde ou ela fala para mim. E é isso, tá? Hoje a gente vai ter uma aulinha de forças intermoleculares. Então, já vou apresentar a tela aqui. Créditos do design dos slides para a professora Karine, tá? Então, confirma, vocês estão vendo a tela? Tudo certo. Tudo certo, tá? Então vamos lá. Anteriormente, nas aulas de química, ligações químicas e regra do octeto. Então, uma retomada da aula passada, a gente estudou três tipos de ligação química, né? A ligação iônica, que é entre um metal e um ametal, em que você tem uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, né, da molécula, e justamente por isso você acaba tendo uma transferência de elétron do átomo menos eletronegativo para o átomo do elemento mais eletronegativo, tá? A ligação covalente, que é entre ametais, e ela se baseia principalmente em compartilhar elétrons, então não tem um elétron que sai de uma camada e vai para outra, como na ligação iônica. Covalente é um par de elétrons que estão sendo compartilhados, então eles estão pertencendo tanto a um elemento quanto ao outro na ligação química. E a ligação metálica, que é entre metais, tá? Que aí é aquela questão que você tem vários metais ligados com metais, que você tem uma distribuição dos elétrons pela superfície do metal, como se fosse um mar de elétrons, tá? Eles estão dispersos aí nessa ligação. E o que vai te orientar nas ligações químicas, tá? Principalmente na ligação covalente. É a regra do octeto. Embora tenha muitas exceções, que eu já vou dar uma passada, os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência. Então, você tem que fazer o tanto de ligação química de forma que no resultado final ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência, porque assim ele fica mais estável. É aquilo de falar que ele fica com configuração de gás nobre, porque os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência e eles são mega estáveis, tá? Então, algumas exceções: o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. O boro se estabiliza com 6 elétrons. É o que a gente chama de contração do octeto. São casos específicos em que se estabiliza com menos de 8 elétrons. E tem expansão do octeto. Por exemplo, o fósforo, que ele se estabiliza com mais de 8 elétrons, tá? Então, a eletronegatividade é um conceito que a gente tem que ter muito bem em mente, tá? Do que é. O nome já é bastante intuitivo, né? Eletronegatividade. Então, é a tendência de um átomo a atrair elétrons para perto de si, tá? Então, aqui essa setinha, da direita para a esquerda, está em ordem crescente, tá? Então, o hidrogênio é o menos eletronegativo e o flúor é o mais eletronegativo, tá? Nessa sequência aqui. O flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Se vocês quiserem retomar, tenha no YouTube a aulinha que a gente gravou de revisão que eu falo da tabela periódica e eletronegatividade, tá? Então é isso, o flúor, como ele é mais eletronegativo numa ligação química, lembrando que elétrons são partículas negativas, o flúor vai atrair mais essa densidade eletrônica, esses elétrons para perto de si, e vai afastar esses elétrons do outro átomo que ele está fazendo a ligação química, tá? E aqui um macetezinho, que eu não sabia nem que existia esse macete, para decorar a ordem dos eletronegativos nessa sequência, tá?
Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fiquem com isso só na teoria, tá? Não vão para clubes, não brigam e não vão correndo para o hospital. Liguem para ambulância e, se vocês forem escrever essa frase, esse I está aqui só por fins didáticos de química, tá? Ainda bem que a próxima aula de português vocês vão É, ver isso. tá bom? Nessa frase a gente zoia assim, tá? Mas na aula de português não pode, tá? Senão a professora mata do curso de química. Beleza? Aqui, a tabelinha, né? Como é que você avalia a eletronegatividade na tabela periódica? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é ter parâmetros. Então, eu sei que o flúor, aqui eu estou apontando com laser, o F é o mais eletronegativo. A gente ignora a família dos gases nobres, porque eles já são bem estáveis, tá? Então, sabendo que o flúor é o mais eletronegativo, eu já tenho uma noção de que no período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. E na família, que são as verticais, aumenta de baixo para cima, tá? Aqui a gente tem uma setinha, justamente o flúor está em vermelho, são os mais eletronegativos. Em amarelo, eletronegatividade intermediária. Os mais à esquerda são os bem pouco eletronegativos, tá? Agora entramos no assunto da aula, que são as forças intermoleculares. Uma coisa muito interessante de se fazer, de forma geral, seja lá qual for o conteúdo que vocês estão fazendo, é avaliar o nome, tentar olhar bem o nome do conteúdo, porque isso pode te direcionar para entender do que ele se trata. Então, forças intermoleculares. Vitor, Oi. você passar o slide, passa o efeitinho também. Ó. Inter significa entre, certo? Não é só o time que vai golear o São Paulo hoje, mas também significa entre, né? Interagindo entre nós, tá? Então, forças entre moléculas, moleculares, moléculas, tá? Aqui a gente tem a definição. Forças intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos, polares ou apolares, a gente vai ver isso adiante, tá? Não se preocupem. Formado por ligações interagem entre si. Então, como, por exemplo, representando só, eu tenho, vamos supor que eu tenho essa substância aqui. Essa substância com dois átomos vermelhos, sei lá qual que é. É só uma representação, tá? Aqui eu tenho esse tracinho representando a ligação química. E aí tem uma outra molécula dessa mesma substância, tá? Olha que arte, meu Deus do céu. Beleza? E aqui a ligação química no meio. Como elas, vamos supor que elas estão dentro de um copo, vai. Elas estão no mesmo ambiente, então elas vão interagir, tá? Não tem como, elas estão ali se colidindo uma com a outra, então elas vão ter uma interação. Então essa molécula em vermelho vai interagir com essa outra molécula em vermelho. Interação é diferente de ligação química, tá? A ligação química te ajuda a entender qual é a força intermolecular, qual é a ligação intermolecular, mas força intermolecular é justamente uma interação, tá? Elas não chegam a se ligar, realizar o compartilhamento de elétrons, por exemplo, entre uma e outra, tá? É uma questão só de proximidade. Agora sim, a gente vai falar de polaridade, que é um termo muito importante que vocês têm que saber. Eu não lembro, Karine, até se você lembrar, no primeiro semestre a gente deu alguma aula de geometria molecular e polaridade, eu não lembro. Não, Não, né? não. Coisa eu posso até. A gente pesquisa vídeos que já falem sobre esse assunto, que aí pode dar uma incrementada no conteúdo para vocês, tá? Sim, eu só peguei aí para os exemplos uns que a gente pode usar a soma vetorial, sabe?
Sim, sim. Mas é legal depois passar um vídeo de geometria também. O nome assusta, o pessoal fala muito de polaridade, que assusta, não sei o quê, mas vocês vão ver que é fofinho, assim, tá? Não, não se assustem. Ela é legal. Então É, chama. É carismática. Chamamos de polaridade a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas no local onde ocorre este acúmulo, denominamos de polos. Estes se classificam em polos negativos ou positivos. Então, resumindo, vamos supor que a gente tenha essa molécula aqui, tá? Você tem a bolinha branca, que é um átomo, e você tem a bolinha vermelha, que é outro átomo. Quando a gente fala de polos, a gente fala de polo positivo e polo negativo. Às vezes, em representações, em enunciados, vem a representação com essa letra grega, que eu esqueci o nome, mais o símbolo do lado para falar se essa parte da molécula é mais positiva ou negativa. Como é que a gente vai saber disso? Justamente analisando a eletronegatividade que a gente acabou de comentar. A gente vai aprofundar mais, mas vamos supor que esse átomo branco seja mais eletronegativo, então ele tende a atrair mais elétrons para si. Então, é como se esses elétrons da ligação química fossem para mais perto do átomo branco. Como o elétron tem uma carga negativa, tá? Então, aqui nessa parte da molécula vai se acumular uma parte negativa. E como você está tendo escassez de elétrons na parte vermelha, no átomo vermelho, porque esses elétrons estão justamente mais próximos do outro átomo, então aqui você vai ter um polo positivo. Por isso que é polar, certo? Polos negativos e positivos. Beleza? Então vamos de exemplo em exemplo por meio das ligações. Ligação iônica. Toda ligação iônica é uma ligação polar. Por quê? Porque toda ligação iônica vai se fundamentar principalmente na diferença de eletronegatividade, certo? Sempre vai ter um metal menos eletronegativo e um metal mais eletronegativo. Como você vai ter uma grande diferença de eletronegatividade, a parte metálica da ligação química, metálica eu digo, a parte com o átomo do grupo dos metais ali da tabela periódica, ele vai ser menos negativo, né? Vai ter maior acúmulo de carga positiva, e o mais eletronegativo vai ter um acúmulo de carga negativa. Então, por exemplo, fluoreto de sódio é uma substância iônica, tá? O sódio é um metal e o flúor é um metal, é o mais eletronegativo da tabela periódica. Então, os elétrons dessa molécula aqui vão se atrair mais pelo flúor. Então, o flúor vai ficar um pouco mais negativo. E o sódio, por ter menos elétrons, né, vai ficar com escassez de elétrons, então ele vai ficar mais positivo, certo? Uma ligação iônica com polos, tá? Ligação covalente. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Se não há diferença de eletronegatividade, então a molécula será polar. Porque pense, se você não tem uma diferença significativa, se um lado da molécula está atraindo mais elétron que o outro, então essa formação de polos positivos e negativos não vai ser tão efetiva, certo? Não vai ser tão intensa. É como se fosse um cabo de guerra. Não sei se vocês já brincaram de cabo de guerra. Quando fica dois grupos de um lado puxando a corda, um grupo, se for mais eletronegativo, vai puxar a corda mais para o seu lado, certo? Vai atrair mais essa corda. A corda é como se fosse a ligação com os elétrons. Mas se você está fazendo um cabo de guerra com dois grupos, que eles têm quase a mesma eletronegatividade, não tem uma diferença tão gritante, você vai ver que a corda não vai nem para um lado nem para o outro, certo? Não vai atrair para um dos lados. Então você não vai ter a formação de polos, tá? Agora vamos avaliar. Aqui a gente tem esse urso, tá? Se preparem para a piada.
As Você pode moléculas... passar a setinha pro lado e aí vai vir a piada até você. Vamos esperar, é que é um momento muito doloroso. As moléculas a seguir são polares ou apolares? O urso é polar, certo? Vou até dar uma... Cadê o mouse? Achei. Por aqui, ó, haha, tá? A gente riu da piada da Karine. NaCl, que eu comentei anteriormente, é polar, tá? Na verdade, eu comentei do NaF, né? Mas o NaCl não é muito diferente. Quando vocês verem na tabela periódica, vocês vão ver que o Na é um metal e que o cloro é um ametal. Então, eles fazem uma ligação iônica. E se você ver na tabela periódica, o cloro está lá na família do flúor e o sódio é até a primeira família da tabela periódica. Então, o cloro é muito mais eletronegativo que o sódio. Então, o cloro vai ter um acúmulo de carga negativa e o sódio vai, então, não um acúmulo, mas vai ficar positivo, tá? Próximo. NaH3, famosa amônia, tá? Se você for na tabela periódica, você vai ver que ambos, tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio, são ametais. Então, ametais. Beleza? Então, realizam ligação covalente. Agora entra aquela questão, a gente tem que avaliar o quanto essa ligação covalente tem diferença de eletronegatividade. Vocês podem usar a tabela periódica, vocês devem ter a tabela periódica na mão de vocês, ou impresso ou na tela do computador, ou tiram um print no celular, tá? Por quê? O que vocês vão verificar na tabela periódica, nesse caso aqui, o nitrogênio está na família 5A, tá mais lá para a direita da tabela periódica, tá? E o hidrogênio é um ametal, só que ele é um ametal que está na primeira família da tabela periódica, tá? Lá em cima, lá o primeiro elemento. Então, pelo aquela sentido da tabela periódica, quanto mais para a esquerda, menos eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio vai ser mais eletronegativo. Então, os elétrons dessa ligação química aqui, dessa molécula, nas ligações covalentes, eles vão ficar mais próximo do nitrogênio. Por consequência, o hidrogênio vai estar mais afastado dos elétrons da ligação, então ele vai ficar mais positivo. Você formou polo negativo, polo positivo, então polar. E o série 2? Bom, série 2 é uma ligação covalente, certo? Entre ametais, e no caso o ametal do mesmo elemento, né? O cloro. Percebe que aqui, aquilo que eu falei até do cabo de guerra, pensa se tivesse eu fazendo cabo de guerra comigo mesmo. Eu de um lado da corda e um outro eu, clone meu, do outro lado da corda. Por ser clones, nossa, ó a brisa que eu tô tendo. A gente vai ter a mesma força, a gente vai ter as mesmas características. Então não tem como um clone meu ser mais forte do que eu, porque a gente é o mesmo. A mesma coisa do cloro. Cloro aqui, eles têm a mesma eletronegatividade. Não é porque o cloro, não tem como um cloro ser mais eletronegativo que o próprio cloro, sabe? Então, aqui você não vai ter uma diferença de polo, você não vai ter uma carga elétrica, uma densidade negativa sendo mais atraída para um lado ou para o outro, tá? Então, essa aqui é a polar. HCl. Aqui é semelhante à análise que a gente fez na amônia, tá? Esse aqui é o ácido clorídrico. Hidrogênio, pela tabela periódica, é um ametal e pouco eletronegativo. Diferente do cloro. O cloro é um ametal também, mas muito eletronegativo. O cloro está na família do flúor, tá? Família 7A. Com isso, os elétrons dessa ligação química, a tendência é que eles ficam mais atraídos pelo cloro. Então, o cloro vai ficar mais negativo, hidrogênio mais positivo. Molécula de água. Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, isso vocês têm que saber, tá?
Isso daqui a gente tem que ensinar para os nossos filhos quando eles têm 2 meses de idade. Só existe uma verdade que você tem certeza no mundo. É que a água é polar, tá? A água é polar. A água é polar, tá? Por quê? Bom, vamos ver primeiro a constituição da água. Tem elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. São ametais. Porém, o hidrogênio é muito menos eletronegativo que o oxigênio, tá? O oxigênio está na família 6A da tabela periódica, beleza? Família 16. Está mais para a direita. Com isso, nessa ligação covalente, os pares de elétrons vão ficar mais atraídos no oxigênio, então o oxigênio vai ficar mais negativo, e o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, ele acaba ficando mais positivo, tá? E aqui, o CO2, tá? Deixa eu fazer rapidinho, 2 minutos. 1 minutinho, eu vou dar 1 minutinho para vocês colocarem no chat o que vocês acham do CO2, se ele vai ser apolar ou polar. 1 minuto, vai? 11h56, quando for 11h57. E a Karine vai me dando as respostas. Apareceu mais gente para aula? Não. Oh, tristeza. Na verdade, tinha mais ou menos 50 pessoas. Aí eles viram a piada do urso polar. Eles viram a piada do urso polar e polaram fora. Não. E aí, o que o pessoal tá comentando aí? CO2 é polar ou apolar? Por enquanto ainda não temos respostas. Então vamos lá. CO2, ele é polar. Tá? CO2, nem esperei vocês falarem, né? O Davi falou apolar. Boa, Davi. Arrasou, Davi. Muito bem. Orgulho. Por que que é polar? Bom, primeiro a gente vê que o CO2 é formado por carbono e oxigênio. Então é uma ligação covalente, porque você tem ametais, tá? Agora a gente tem que avaliar a eletronegatividade desses ametais. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o carbono está numa família e logo em seguida, uma família depois, está o do oxigênio, tá? 2 famílias depois, tá o do oxigênio. Então, você não tem uma diferença de eletronegatividade muito grande, concordam? Vocês até têm, bem pouquinha. Mas comparado, por exemplo, a da água, que você tem hidrogênio de um lado da tabela periódica, e lá do outro lado você tem o oxigênio, aqui você tem o carbono aqui, e um pouquinho depois você tem o oxigênio. Então você tem uma diferença, mas ela não é muito grande, sabe? Não é muito significativa para produzir polos na molécula, tá? Então, aqui vai ser uma molécula apolar, beleza? Que realiza a ligação covalente. Alguma dúvida por enquanto? Aparentemente tudo certo. Beleza. E aqui outra sentença, se puder, conversem com os pais de vocês, tatuem essa frase, tá? Tatuem na perna, na panturrilha, na testa. Sei lá, tatua, põe de fundo na tela do celular, Aí manda depois pro a gente recebe contatinho. reclamações de pais que estamos incentivando a aluno a fazer tatuagens. É divulgação científica, Karine. Ah, por quê? Semelhante dissolve semelhante. O que é isso? Semelhante dissolve semelhante. Composto polar tem boa interação, né, se dissolve bem em outro composto polar. Composto apolar dissolve outro composto se ele for apolar, tá? Então, compostos polares são amiguinhos de compostos polares. E compostos apolares são amiguinhos de compostos apolares. Compostos polares, vou escrever aqui, polar, não são amiguinhos de compostos apolares.
Não se dão bem, eles brigam no play, tá? Não, o santo não bate aqui, beleza? Polar não se interage com a polar. Água e óleo se misturam? A gente sabe do nosso dia a dia que não, certo? Isso é muito simples de fazer. Você pega um copo na sua casa, você põe um pouco de água, um pouco de óleo e deixa lá descansando e você vai ver que eles vão se separar, certo? Eles não vão se misturar. Daqui até se vocês retomarem as aulas de separação de misturas no YouTube, vocês dão uma retomada nesse conteúdo, tá? Vitor, Oi, 15 minutos também? beleza. Então, água e óleo não se misturam. O que isso quer dizer? A gente já viu que a água é polar, certo? Isso quer dizer que o óleo é apolar, tá? Isso é uma das evidências macroscópicas que a gente vê na ciência, tá? Então você vê do macro e com isso você consegue definir o micro. Então você não precisa nem saber qual é a estrutura química do óleo. Só de saber que ele não se mistura com a água, você já sabe que ele é apolar. E água e NaCl, famoso sal de cozinha, se misturam, certo? É só pensar nos soros fisiológicos ou no próprio oceano, né? Porque a água é polar e o cloreto de sódio também é polar. Então eles têm uma boa interação, então eles se misturam. Exercícios. Enem 2015. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E, ao passar pelas guelras dos peixes, perguntem para a professora de biologia, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é o... Dá 2 minutinhos para vocês responderem. 1 minutinho, vai. Que a gente tem mais umas 2 questões. Mandei aí no chat. O que vocês acham? Prestem atenção aqui, ó, onde eu estou circulando, tá? Tecidos lipídicos. Daqui é uma questão que eu até considero difícil, não sei a Karine, mas eu consideraria, se eu estivesse fazendo o Enem nessa época, eu consideraria uma questão difícil. Você É tem que. que a questão da resposta, assim, não é difícil. Mas até você interpretar o que está acontecendo, Isso. é muito comum eles colocarem essas questões mais ambientais, porque é uma prova de ciências da natureza, então eles vão misturar biologia, física e química, é uma prova bem interdisciplinar. E aí, por exemplo, você vê que é um problema de biologia, de bioacumulação, e eles estão trazendo, só que eles aqui, eles querem saber o aspecto químico desse problema. Então, até você ter esse feeling de entender o que está acontecendo para poder achar a resposta é uma questão difícil. Alguém respondeu no chat, Karine? Por enquanto, não. Então, eu já vou dar spoiler, tá? O Davi falou que é a alternativa A. Alternativa A? Isso. Boa, Davi. Então vamos raciocinar rapidinho aqui. Tecidos lipídicos, quando a gente fala de lipídio, a gente está falando de gordura. E gordura a gente sabe do nosso dia a dia também, certo? Quem já lavou uma louça na vida, a gente sabe que gordura não se mistura com a água. Então, se gordura não se misturar com a água, a gente pode deduzir que gordura, independente de qual que seja a molécula, elas são apolares, tá? Então, se você tem esse organoclorado, esse pesticida, e ele se acumula bem nos tecidos lipídicos, ou seja, ele tem uma boa interação para se dissolver na gordura, então ele é um semelhante do lipídio. Então ele também é apolar, tá? Então, baixa polaridade. Certinho. Agora a gente tem umas forças intermoleculares, tá?
Temos a força dipolo-dipolo, que é o tipo de força que ocorre entre moléculas polares, tá? Com exceção daquelas que apresentam o elemento hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente vai ver mais para frente, tá? Essa interação tem força intermediária. Então, se a molécula é polar, que nem o HCl, então é a força dipolo-dipolo. As forças de London, que são as de dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares, e é uma interação muito fraca, muito fácil de ser quebrada, tá? Essa é muito importante. Ligações de hidrogênio. Forças de ligação de hidrogênio, elas são muito fortes, é uma interação muito forte, tá? E ocorre quando o átomo de hidrogênio está ligado ou ao átomo de flúor, ou interagindo com o átomo de oxigênio ou de nitrogênio. Então, por exemplo, aqui a gente tem a molécula da água, certo? Você tem uma molécula da água interagindo com a outra. Aqui você tem em vermelho, em tracejado, a ligação intermolecular do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. E é aqui que ocorre a ligação de hidrogênio, tá? Ela é muito forte e ela só se relaciona com flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? E por consequência acontece em moléculas polares. Íon dipolo. Quando dissolvemos o nosso NaCl em água, por exemplo, temos uma dissociação iônica, certo? Você vai formar o cátion sódio e o ânion cloro. O ânion cloro, por ser negativo, ele vai ter uma boa interação com as partes positivas das moléculas polares. E o sódio, por ser positivo, vai ter uma boa interação com a parte mais eletronegativa de outras moléculas que realizam forças de dipolo, tá? Então, por exemplo, o sódio, ele tem uma boa interação com o oxigênio da água, que o oxigênio da água é justamente onde você tem o acúmulo de carga negativa devido à eletronegatividade. E essa interação é extremamente forte. Aqui a gente tem um resuminho usando o Bob Esponja, certo? Quanto mais maromba o Bob Esponja, maior é a força da interação intermolecular. Então, a gente tem a de dipolo induzido, as forças de polo-dipolo, e a gente tem, por último, a ligação hidrogênio, que é um Arnold Schwarzenegger de Bob Esponja, tá? Exercícios. A gente tem as substâncias H2O e H2S, e ele quer saber qual dessas afirmações é a correta, qual que faz as verdadeiras afirmações em referente às forças de atração entre essas moléculas, tá? Então, vou dar um minutinho para vocês, até 12:08. Alguma dúvida surge no chat? Não, mas o Davi já falou que ele acha que é a D. 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 Vamos ver se o Davi acertou. Boa, Davi. Ligações de hidrogênio para a água. Perfeito, tá? A água, que a gente viu no desenho anterior, você tem o elemento hidrogênio, então quando ele for interagir com outra molécula de água, esse hidrogênio vai interagir com esse oxigênio da outra molécula de água. E é isso que define a ligação de hidrogênio, certo? O hidrogênio interagindo com o oxigênio, flúor ou nitrogênio de outra molécula. E o H2S é uma ligação covalente, tá? E como você tem uma grande diferença de eletronegatividade, você tem um pouquinho de olho. Mas vamos considerar que são dois ametais, tá? E o enxofre é muito mais, enxofre é o S, tá? O enxofre é muito mais eletronegativo que o H, beleza? Então, os elétrons dessa ligação vão ficar mais próximos do enxofre do que do hidrogênio. Então, é uma molécula polar, por ser polar, realiza interações do tipo dipolo-dipolo, tá? Vitor.
Oi. Acho que é bom falar que, ó, as duas moléculas, vocês podem ver que elas são polares, só que Sim. uma tá ligada a um átomo que é muito eletronegativo. Se você for naquela frase, esqueci a frase. É, Fui putz, ontem no clube, briguei e saí isso. correndo. Se você for ver os três primeiros elementos mais eletronegativos é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E justamente a água, por ter esse elemento muito eletronegativo, vai fazer as ligações de hidrogênio. Então, mesmo que os dois sejam polares, a água está ligada a um elemento muito mais eletronegativo. Então, por isso que as forças são diferentes. Exatamente. Arrasou. Aqui a gente tem outra questão do Enem, de novo, relacionando com até um pouco de biologia aqui, né? Então, falar da pele humana, que nossa pele é muito bem hidratada, tá? Então, quando ela está hidratada, ela fica muito elástica e macia, tá? Em contrapartida, quando ela está ressecada, ela perde essas características, tá? Ela fica opaca, ela fica áspera. Então, por isso que a gente usa os hidratantes umectantes, são hidratantes que têm na formação glicerina e o polietileno glicol. Então, aqui você tem a estrutura da glicerina e aqui embaixo do polietileno glicol, tá? Esses são o que formam esses hidratantes umectantes, tá? Agora, minha pergunta: a retenção de água na superfície da pele, promovida por aqueles hidratantes, então pensa naquelas moléculas, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Eu vou voltar na molécula. Hidroxila é esse OH, tá? Então, essa hidroxila, ela vai realizar que tipo de ligação com as moléculas de água para poder hidratar a nossa pele? Deixa eu voltar aqui para as opções. Quando vocês veem umidade num exercício, vocês pensam em água, tá? Então ele quer saber, basicamente, eu vou chamar de R o que for o resto, que não vai ser tão importante para a gente nesse exercício, tá? Então, são as cadeias carbônicas ligadas aqui. Importante é essa hidroxila, o OH, interagindo com essa água. Qual vai ser essa interação? A água é polar, certo? Só complementando. Aquelas outras substâncias também são polares, certo? Porque tem uma boa interação com a água. E esse grupo o oxigênio aqui, esse oxigênio na hidroxila atrai muitos elétrons, tá? Alguma resposta aí, Karine? Por enquanto, ainda não. Mas observem na molécula, se tem nas extremidades da molécula. Tipo, não olha para essa cadeia enorme, olha para as extremidades dela. Você tem essas hidroxilas, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Aí você lembra lá das forças intermoleculares? Fui ontem no clube, briguei, saiu correndo da fila de eletronegatividade, que esses hidrogênios em ambas as moléculas estão ligadas a um átomo muito eletronegativo, que no caso é o oxigênio, certo? O Davi, ele tá falando que ele chutaria na E. Chutaria na E. Chutaria na E. E Bom, chutaria no Davi, zero. chutaria certo. Chutaria a lá Cristiano Ronaldo, tá? Melhor que o Pablo. Melhor que o Pablo. Então, ligações de hidrogênio, tá, galerinha? Vamos pensar assim? Você tem nessa hidroxila esse hidrogênio aqui, certo? E ele vai interagir com a água. Vamos pensar só nessa hidroxila? Esse hidrogênio é mais positivo, esse oxigênio é mais negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Pensando só na hidroxila. O hidrogênio vai acabar interagindo com o oxigênio da água.
Porque o oxigênio é mais negativo e aqui mais positivo, certo? Então, como você vai ter uma interação entre esse hidrogênio da hidroxila com o oxigênio da água, isso é o que define as ligações de hidrogênio, certo? Então, se aqui, por exemplo, em vez de oxigênio fosse flúor, também seria ligações de hidrogênio. Se fosse nitrogênio, também seria ligações de hidrogênio. Se fosse cloro, aí já não seria. Porque ligações de hidrogênio só vale por FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, sim, ligações de hidrogênio. Aqui eu vou dar a resposta já para vocês, que já deu o tempo da aula. Mas aqui Tô você vendo tem. aqui, o português está passando do tempo também, então pode passar. Ah, então ótimo. Então, Dá tempo de explicar a questão. então a gente tem hidretos aqui, certo? HCl, HBr, HI, HF são ácidos. Quando a gente entrar em inorgânica, vocês vão aprender a nomear esses ácidos, tá? Mas é importante vocês saberem que são todos polares, porque você tem o hidrogênio, que é um metal muito pouco eletronegativo, e aqui o cloro, o bromo, iodo, o flúor, eles são da mesma família na tabela periódica, então eles são muito eletronegativos. Então toda a carga negativa está deslocada para esses halogênios que a gente chama nessa família dos halogênios, tá? Aqui positivo. Então são todos polares. E ao lado a gente tem as temperaturas dos pontos de ebulição, o momento que eles passam do líquido para o vapor, tá? Conforme que percebe que vai aumentando de cima para baixo, certo? Começa num negativo e chega até o mais 20 graus Celsius. E pergunta o comportamento do HF, o ácido fluorídrico, é bastante diferente dos demais compostos, porque ele tem o maior ponto de ebulição. Os outros são todos negativos e ele tem o maior ponto de ebulição. Ou seja, você tem que fornecer muita energia para quebrar as interações intermoleculares das moléculas de HF. Que justamente mudar de estado físico é você fornecer energia para você quebrar essa interação entre as moléculas do que você está trabalhando, certo? Então é bastante diferente porque entre as moléculas de HF, vou desenhar aqui duas moléculas de HF, você tem as ligações de hidrogênio, que tem uma interação muito forte. Então, se você tem uma interação muito forte, você precisa fornecer muita energia para quebrar essa interação, tá? Então, o flúor é mais eletronegativo, o hidrogênio fica positivo aqui, tá? E o hidrogênio vai interagir, se aproximar do flúor do outra molécula e vice-versa, tá? Então, uma interação do hidrogênio com o flúor da outra molécula de HF. Então, por isso que é uma ligação de hidrogênio. O flúor faz parte do FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, é a interação de ligação de hidrogênio. Alguma dúvida? Esse daí pode pular por enquanto. É bom vocês saberem bastante essas de ligações de hidrogênio, porque é uma coisa que o Enem costuma cobrar bastante também. Nossa, sim, o Enem ama interações de ligações de Vou hidrogênio. cobrar na prova do ano que vem. Anota e me fala. Vocês podem ver também, eu não sei o quanto o Enem é rigoroso com isso, mas tem